em Deus, o Espírito Santo. És maravilhoso, Deus. Um dia para quem nos acompanha pelos canal da Igreja Nova Aliança. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Cuidar os irmãos para abrir a palavra de Deus lá em João 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Tu és adorado, Deus, digno de louvor, digno de adoração. Hoje vamos falar um pouquinho, irmãos, da paz. A paz seja convosco. Aleluia. A paz de Deus, a paz que Jesus Cristo menciona aqui para os discípulos quando eles estavam naquela sala. E Jesus, após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos e diz: Shalom, a paz seja convosco. João 20, 19 diz assim: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos às portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, a paz seja convosco. Enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhe disse mais uma vez: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Amém. Querido Deus e Pai eterno, Senhor Jesus, obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, por Tua palavra. Obrigado, Deus, por soprar do Teu Espírito Santo. Deus, que nesta manhã, Pai, o Senhor venha falar aos nossos ouvidos. Que o doce Espírito Santo venha nos guiar. Que o doce Espírito Santo venha nos conduzir para a honra e glória do Teu nome, Deus. Sim, Pai, somos apenas um canal. Usa-nos, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que dessa passagem, irmãos, quando Jesus aparece para os discípulos, onde eles estavam com medo, pois Jesus ele tinha sido crucificado, mas ele ressuscitou. Mas os discípulos ainda estavam com a incerteza e medo. E eles então, reunidos em um lugar, com as portas fechadas, trancadas, a palavra de Deus fala que eles estavam com medo das autoridades judaicas. Mas Jesus aparece diante deles e diz: Shalom, a paz seja convosco. Muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, é difícil estarmos em paz. Quando estamos alegres, em situações mais felizes, momentos felizes na nossa vida, até a gente conseguimos ter uma certa paz. Mas Jesus aparece para eles, em meio à aflição e o medo dele, e diz: a paz seja convosco. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, irmãos. Sobre a paz de Deus. A paz que Deus nos dá. A paz que Deus nos deixou. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz de Deus. E muitas vezes o mundo, ele tira esta paz que Deus nos deixou. Muitas vezes nós deixamos as circunstâncias do mundo nos tirar a paz. E como é difícil, irmãos, nós estar em meio de uma situação e estarmos calmos. Mas às vezes acontece. E às vezes aí as pessoas nos perguntam: mas como em meio a essa situação você consegue estar em paz? Quando nós estamos conectados com Deus, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, na palavra de Deus, a paz, ela transcende. Esses dias aconteceu uma situação, e até eu me perguntei depois, como manter a calma em certas situações.
Não sei explicar, irmãos, mas muitas das vezes acontece e a gente não tem explicação. Aconteceu a situação com meus pais e nós fomos lá, né, visitá-los. Eles estavam viajando e voltaram, e uma situação muito triste. E nós chegamos lá, a discussão já estava meio que formada, já estava a briga daqui, já chegou meu cunhado, meu sobrinho, meu pai já estava alterado. E eu lembro que eu estava voltando para casa, a Patrícia falou para mim assim: nossa, mas estranho de toda essa situação você estar calmo. Filho, até eu também, né? Depois que ela falou, que eu pensei, mas verdade, todo um cenário de briga, de discórdia ali, uma situação, um clima pesado, e a gente manter a serenidade, né, pastora? E voltei para casa, ela comentou isso, e eu fiquei pensando, mas realmente, como se às vezes as pessoas olhassem e perguntassem: mas você não está se importando pelo que está acontecendo? Sim, eu estou me importando pelo que está acontecendo. Mas é não deixar a situação, irmãos, nos tirar a paz. É difícil. Mas a paz que vem de Deus, irmãos, a paz que Deus nos dá, não deixa o mundo tirar de vocês. Não deixa as situações momentâneas, não deixa a circunstância tirar a paz que Deus nos deu. E quando nós estamos mergulhados em Deus, nas Escrituras Sagradas, nós encontramos essa paz. Os discípulos aqui entenderam. Quando Jesus chega, eles estavam com medo, eles estavam na incerteza. Jesus tinha prometido para eles que retornaria, que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas mesmo assim, o medo falou mais alto. A perseguição que ali encontrava naquele momento. Mesmo assim nos dias de hoje, irmãos, Jesus prometeu na sua palavra que Ele retornaria. E mesmo assim, muitas vezes, nós ficamos com medo. Mas Jesus aparece para os discípulos e diz: Shalom, a paz seja com vocês. E enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Muitas vezes nós precisamos ver, irmãos, para ficarmos felizes. Eles são aqueles que creram e não viram. Mas muitas vezes nós precisamos de prova. Muitas vezes nós precisamos ver coisas tangíveis para ver que Jesus, que Deus está agindo em nosso favor. Irmãos, como nós somos falhos e como nossa fé é pequena muitas vezes. Muitas vezes nós falamos que nós confiamos em Deus, nós temos fé. Nós acreditamos que Deus pode mudar esse cenário. Nós acreditamos que Deus pode mudar essa situação, converter o quadro. Mas na verdade nós, no fundo, nós não acreditamos. Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele entregou seu Filho Jesus naquela cruz. Jesus, Ele veio e cumpriu o chamado, o propósito. Em nenhum momento, Ele deixou de cumprir o chamado que Deus tinha para Ele. A Bíblia relata que sim, que Ele teve, aflição, mas Ele seguiu, irmãos. E que a paz de Deus nesse dia, ela venha nos invadir. E que independente das situações que nós vivemos, quadros que nós estejamos passando, seja da enfermidade, seja qualquer área de nossas vidas, nós venhamos encontrar a paz que Deus nos deixou, a paz que lá naquele dia Ele falou para os discípulos: a paz seja convosco, e que esta paz, todos os dias da nossa vida, venha nos encher e venha nos transbordar. Então aqui nessa passagem eu tirei três presentes preciosos
que Cristo ressuscitado ofereceu para os discípulos e oferece para nós. A primeira dela que eu trouxe é a paz que acalma, a paz que vence o medo. Jesus entra onde ninguém esperava, as portas estavam fechadas, mas nada podia impedir a presença de Jesus ressuscitado. E ele declara: a paz seja convosco. Essa paz não é simplesmente a ausência de problemas, como eu disse, mas a certeza de Cristo está conosco. Andar em paz, irmãos, andar em tranquilidade não significa que nós não teremos problemas, não teremos aflições, não teremos medos, não teremos enfermidades. Eu já falei várias vezes aqui, às vezes eu estou lutando, eu falo lutando, né? Mas anualmente eu sempre faço as baterias de exames. Eu tenho a ferritina muito alta, muito ferro no sangue, não sei o porquê, mas ela insiste em permanecer alta. Já orei a Deus, já pedi para Ele, já fiz alguns, não regime, mas algumas alimentações mais controladas, e ela baixa e ela sobe. Mas o médico fala que não é para se preocupar, né? Porque ela não está tão alta ao ponto de partir para outros procedimentos. Mas isso preocupa, irmãos, porque o normal é 260 para o homem, até 300 já é considerada alta. A minha está 690, quase 700. Mais que o dobro. A matemática, o dobro é o dobro, irmão. É dobrado. Mas eu fiz esse ano passado deu 587, 560. Esse ano subiu quase 100 de novo. Mas, irmãos, Deus é Deus, e para a glória e honra de Deus, aqui estamos. E Ele tem cuidado, Ele tem, nos guiado. E eu entrego nas mãos do Senhor. Seja feita a vontade de Deus. Se ela não abaixa, o médico está bem tranquilo, né? Quando ele passa para mim, ele fala: não tem por que se preocupar. Se realmente estivesse causando algum risco, eu faria outro procedimento, que seria a sangria. Mas ele passa com uma calma, irmãos. Mas eu penso, mas não é com o Senhor, né? É eu que estou com o dobro da ferritina alta, não é ele, né? Mas ele é estudado, né, irmãos? Ele gastou um tempo da sua vida ali se formando. Mas já fazem mais de 4 anos que eu venho monitorando. Às vezes mais alto, às vezes mais baixa. E ainda não no nível que era para ser. Amém? Mas o que eu quero dizer é que Jesus, Ele entra em nossos medos e em nossas ansiedades e em nossas noites escuras, e nos traz descanso para a alma. Somente Jesus, irmãos, somente em Cristo podemos encontrar a paz que acalma. Mas eu estou com essa situação, como eu mencionei agora, eu também estou. E mesmo assim eu procuro encontrar a paz que vem de Cristo. Então mesmo hoje, se as portas fechadas, se há portas fechadas em sua vida, preocupações, dores, inseguranças, saiba que Jesus ainda entra e declara a paz sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos aqueles que estão ao seu redor. A paz de Cristo, irmãos, esteja com vocês sempre, aonde quer que vocês andem. Amém. Segundo ponto que eu coloco, a alegria que nasce da certeza. Os discípulos, quando eles estavam presos aqui em meio ao medo, quando Jesus chega anunciando a paz, quando Jesus mostra-lhe as mãos e o lado, então os discípulos ficaram alegres. Jesus mostra sua mão e o lado, as marcas da cruz se tornaram prova da vitória. Os discípulos passam do medo à alegria. Eles viram o Senhor e a alegria voltou nos olhares deles. A alegria voltou naquele lugar.
Interessante que quando você discorre o texto, você vai ver que tinha uma pessoa que não estava ali. Por isso a importância, irmãos, de estarmos sempre na presença de Deus. Por isso a importância de estarmos sempre reunidos como igreja, como corpo de Cristo. Então Jesus, Ele trouxe a paz para os discípulos naquele dia. Ele trouxe a paz onde havia medo. Jesus, Ele traz paz. Independente da circunstância, Ele traz paz e a alegria em nossos corações. A fé cristã não se apoia em rumores, mas na realidade da ressurreição. Cristo vive e por isso nossa tristeza pode se transformar em júbilo. Aleluia. Mas como ficar alegre em situações difíceis? Como encontrar paz se eu estou passando por uma tribulação, se eu estou passando por uma enfermidade? Essa situação que não passa nunca. Cristo. Assim como os discípulos, irmãos, encontraram paz, encontrar alegria naquela noite. Nesta manhã eu também quero falar para nós que independente da circunstância, a alegria nasce. Tenha a certeza disso. Jesus, Ele morreu naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz por mim e por você. Independente das circunstâncias, não deixe de acreditar na paz que Cristo traz. Não deixe de acreditar em Jesus Cristo. Não deixe que as incertezas do mundo aí fora te tire a paz. E o principal, não deixe que te tire do caminho do Senhor. Hoje nós vemos uma geração, irmãos, que tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Não tem paciência. Já querem orar e já querem a resposta. Irmãos, não deixamos essas circunstâncias nos tirar da paz e principalmente do caminho de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão deixando de vir à igreja porque estão decepcionados com alguma situação que aconteceu. Jesus não tem nada a ver com isso. Muitas vezes nós mesmos causamos situações e às vezes arrumamos desculpas ou usamos essas situações para não estarmos mais na presença de Deus coletivamente. Não deixe, irmãos, as situações tirar a paz. Não deixe as situações tirar a alegria que vem de Cristo Jesus. Não deixe as situações te tirar do caminho do Senhor. A verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas da certeza que Jesus Cristo venceu a morte e está presente conosco. Jesus está presente conosco todos os dias de nossa vida. Todos os dias Jesus está presente. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias, irmãos. Deus não faz nada por mim. Deus nunca fez nada por mim. Tudo que eu pedi para Deus até hoje, Ele não me respondeu. Deus não me ama. Se você está vivo, se você está respirando esse dia, esta manhã, Deus já fez algo por você. Mas um dia a misericórdia dele se renovou e graças a elas nós não somos consumidos. Graças a Deus, mais um dia, Deus deu esse dia temperaturas amenas, um friozinho, mas irmãos, que dia abençoado e maravilhoso. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova e nós temos a oportunidade, mais uma vez, de vivermos. E até que o Senhor Jesus não retorne, nós não sabemos o dia e a hora, as misericórdias do Senhor estão se renovando, porque Ele é digno da sua palavra. Ele cumpre o que
promete. Então, a alegria que nasce da certeza. O terceiro ponto que eu coloco é a missão que continua a obra em Cristo. Quando nós escorremos o texto 21, e Jesus disse mais uma vez: a paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão que continua a obra de Cristo. Jesus repete a saudação de paz seja convosco e acrescenta: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A paz recebida não é para ser guardada, mas compartilhada. A igreja nasce com a missão ser testemunha viva no amor de Cristo. Jesus foi enviado. Ele cumpriu. O Pai o enviou. E ele se entregou naquela cruz para nos salvar. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia para continuarmos anunciando a salvação, para continuarmos falando do amor de Cristo, para continuarmos anunciando a paz que vem de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados apenas para receber bênçãos, mas para ser bênção. Aonde há dor, levamos consolo. Aonde há treva, levamos luz. Aonde há ódio, levamos a paz. E se nós não estamos em paz, irmãos, se nós não estamos em paz com Deus, como diz a canção, não tem como nós levar paz se nós não estamos em paz. Não tem como nós darmos amor se nós não temos amor para dar. Né? A boca fala aquilo que o coração está cheio, né? Então, irmãos, se nós estamos cheios de paz, nós levamos paz, levamos amor. E se nós estamos cheios de Cristo, nós levamos Cristo para as pessoas. Nós temos a responsabilidade, irmãos, de continuar semeando a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de ser bênção na vida das pessoas. Nós temos a responsabilidade de ser luz. Mateus 5,13 fala: vós sois o sal da terra. Mas se o sal perde o seu sabor, com o que há de se temperar? Para nada mais presta senão para ser lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Nós somos sal para salgar esta terra. Nós somos luz do mundo para iluminar onde quer que nós andemos, semeando a paz que vem de Cristo Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Responsabilidade, irmãos, com o reino, responsabilidade com a palavra, responsabilidade, pois Jesus deixa escrito: assim como o Pai nos enviou, eu também te envio. Jesus nos envia para anunciar a salvação, para anunciar a paz. E o quarto e último que eu coloco é que o Espírito quem capacita. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que nos capacita. É o Espírito Santo que nos guia.
É o Espírito Santo que nos traz a paz. O Espírito Santo habita em mim e em você. E às vezes eu me pergunto, mas se o Espírito Santo, nós sabemos que ele habita, por que às vezes, nós nos deixamos nos levar pela situação? Nós somos falhos, pecadores, nós somos agarrados, nessa matéria, nessa terra. Mas Jesus, ele deixou o Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo. Naquela noite, quando os discípulos estavam em meio a medos, a incertezas, Jesus chega anunciando a paz e chega derramando do Espírito Santo. Irmãos, imagine a cena. Aqueles homens reunidos naquela sala, com medo, da perseguição. Jesus havia sido crucificado. Imagine Jesus chegando. Ele não bate na porta, ele entra. Se chega diante dos discípulos, ele sabia que os discípulos estavam com medo, ele sabia que os discípulos estavam apavorados. Ele chega anunciando a paz e depois ele chega dando o Espírito Santo. Aleluia. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Esse sopro nos lembra o ato da criação, quando Deus deu a vida ao homem. Quando Deus cria Adão, ele sopra seu Espírito. Agora Cristo dá a vida, vida nova à igreja. O Espírito Santo é quem nos fortalece, quem nos guia e quem nos dá ousadia para cumprir a missão. Somente o Espírito Santo, irmãos, é que nos dá a ousadia para cumprir a missão que Jesus deixou. Somente o Espírito Santo nos capacita, somente Ele nos guia, somente Ele é quem nos fortalece, somente Ele é que nos traz a paz que excede todo entendimento. Atos 1:8 diz que: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. Sem o Espírito Santo, somos frágeis. Somente com Ele, irmãos, somos instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Espírito Santo. Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pois naquele dia, junto aos discípulos, o Senhor soprou o Teu Espírito Santo. Que nessa manhã, Deus, o Senhor venha soprar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Continue soprando, Deus. Que o doce Espírito Santo continue sendo o nosso guia. Que o doce Espírito Santo continue sendo o nosso refrigério. Somente o Espírito Santo é que nos capacita. Somente Deus, somente Cristo pode nos trazer a paz. Então, Deus, que nesta manhã, Pai, sopra da Tua paz, Deus. Sim, Deus, sopra da Tua paz sobre nossas vidas. Não deixe que as circunstâncias, o medo, não deixe que o desespero, Deus, tire a paz que o Senhor nos deu, a paz que o Senhor nos deixou. Sim, Deus, mesmo em situações, que a Sua paz venha prevalecer. Sim, Senhor Jesus, que a Sua paz venha
prevalecer, Deus. Oh, aleluia. Irmãos, aqui o resumo, em resumo, né? João 20:19 nos mostra uma jornada transformadora, do medo para a paz. Discípulos estavam com medo. Jesus chega e derrama da paz, da tristeza à alegria. Jesus, ele chega e traz a alegria para os discípulos, e da inércia eles estavam a missão de pregar o evangelho, a missão de anunciar Cristo. E o último ponto que eu coloco, da fraqueza à capacitação pelo Espírito Santo. Então nós podemos ler, né? Nós lemos, e cada vez que nós lemos, nós trazemos um entendimento, nós trazemos uma aplicação. E lendo esses 1, 2, 3, 4, 5 versículos, a gente trouxe um entendimento sobre a paz de Cristo. Talvez outra pessoa lerá esses mesmos versículos e trará um outro entendimento. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso que, irmãos, é muito prazeroso, é muito gostoso, bom, pelo menos ler as Escrituras Sagradas. A gente lê e passa novamente e fala, mas eu já passei por aqui e parece que está mais saborosa as palavras hoje, né? Deus abre um outro entendimento. Irmãos, é muito bom. Continue desfrutando da palavra de Cristo. Mas eu já li, eu já reli. Continue lendo, irmãos. É somente na palavra de Deus que nós encontraremos a paz. É somente aqui que encontraremos a paz de Cristo. É somente aqui que nós encontraremos a verdadeira vocação nossa. É através da palavra de Cristo, é através dos evangelhos, é através da Escritura Sagrada. Então, assim como os discípulos, irmãos, somos convidados hoje a abrir nossas portas para Cristo. Ele quer entrar e trazer paz. Ele quer enchermos nós de alegria. Ele quer enviarmos-nos ao mundo e nos capacitar com o Espírito Santo. A mensagem é clara e poderosa. Cristo vivo nos dá paz, nos envia e nos capacita. Cristo vivo, Cristo vive. Cristo traz paz, nos dá paz. Em meio à incerteza, em meio ao medo, Cristo. Em meio à felicidade, Cristo. Onde quer que você ande, que Cristo esteja com você. Amém, irmãos? Então, Deus, ele é maravilhoso. Deus nos deixou a palavra, mas Deus, e no versículo 22, e tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Louvor, quer louvar, Roberto? Uma música? Quando nós estamos em paz, nós dormimos bem, acordamos bem. Quando nós estamos em paz, nós passamos a paz para os outros. Lembre-se, irmãos, nós não estamos só aqui para receber bênçãos, nós estamos aqui para ser bênçãos e canal
na vida dos outros. Senhor Jesus, te agradecer. Assim como entraste naquela sala de portas fechadas, o Senhor também entra em nossas vidas, trazendo paz em meio ao meio. Obrigado, Deus, pelas marcas da cruz que nos lembram do teu amor e da vitória sobre a morte. Enche-nos, Deus, de alegria que só o Senhor pode nos dar. Enche-nos, Senhor, da tua paz. E que essa alegria seja a nossa força em cada dia. Envia-nos, Senhor, assim como o Pai te enviou, o Senhor nos envie também. Que sejamos instrumentos da tua paz, testemunhas vivas, Deus, do teu amor, e mensageiros da esperança que só o Senhor pode dar. Sopra o teu Espírito Santo, Deus, que o teu Espírito Santo venha ser sempre o nosso guia e o nosso refrigério. Que o teu Espírito Santo, Deus, venha nos dar a paz que excede todo entendimento. Sopra, Deus, o teu Espírito. Em nome de Jesus que eu oro, já te agradeço. Amém.
Nos abençoe quem nos acompanhou, quem nos acompanha, quem assistiu e quem irá assistir, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado. Amém. Amém, irmão.